Quinta e última parte da resolução da prova dos fuzileiros navais 2021, a partir da questão de número 45. Foi necessário retirar 3/5 de água de um tanque completamente cheio. Posteriormente, foram recolocados 20 litros de água e assim o conteúdo passou a ocupar a metade do volume inicial. Qual é a capacidade do recipiente? Bom, pessoal, a capacidade do recipiente eu vou chamar na nossa questão de X, é uma incógnita, exatamente o que o problema está perguntando ao candidato. O problema falou que foi necessário retirar 3/5 de água desse tanque. Então, veja bem, o tanque tinha X litros, foi necessário retirar 3/5 da sua capacidade, ou seja, 3/5 de X foram retirados, tá bom? É assim que a gente representa isso. Posteriormente foram recolocados 20 litros, é o que o texto diz pra gente. Posteriormente foram recolocados 20 litros de água nesse tanque. Então, tínhamos X litros, foram retirados 3/5 de X e depois foram recolocados, ou seja, adicionados 20 litros, tá bom? E com isso, a água passou a ocupar a metade do volume inicial. Então, isso aqui, essas operações, essa sequência de operações deve ser igual à metade, ou seja, X sobre 2. E com isso, nós temos uma equação do primeiro grau a resolver, pessoal. Como nós temos aqui frações, é interessante você reduzir ao mesmo denominador. Então, vou escrever aqui, 4 frações e todas essas frações com o mesmo denominador, que vai ser o MMC entre 5 e 2. O MMC entre 5 e 2 é 10. Então, todas as frações vão ter denominador 10. É uma maneira de resolver essa equação. Não é a única maneira, é claro, mas é uma maneira, tá bom, pessoal? Agora, 10 dividido para 1, isso dá 10. 10 vezes x, 10x. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes menos 3x, vamos obter menos 6x. Já tem um sinal negativo aqui, tá bom? 10 dividido para 1, isso dá 10. 10 vezes 20, isso dá 200. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes x, aqui eu vou obter um 5x. Beleza, pessoal? Descendo aqui um pouquinho, como nós temos uma equação do primeiro grau e todas as frações têm o mesmo denominador, nós podemos cancelar os denominadores. Beleza, pessoal? E aí nós vamos ficar com a seguinte configuração: 10x menos 6x, basta repetir, tá bom? O que está ali, mais 200, isso igual a 5x. Reduzindo agora os termos semelhantes, aqui, 10x menos 6x, nós vamos obter 4x, e eu vou repetir esse mais 200 aqui, vou repetir também esse 5x. Vou dividir aqui um pouquinho a tela para a gente resolver lá em cima. Esse 4x aqui, ele pode aparecer lá no segundo membro negativo, tá bom? Então, nós vamos ficar com a seguinte configuração, 200, que já estava, igual a 5x menos 4x, e com isso, na próxima linha e última, nós vamos concluir 5x menos 4x, isso dá 1x. Logo, a capacidade do recipiente, 200 litros, pessoal. E esses 200 litros aí aparecem na letra C. Resposta da questão, letra C, 200 litros. Bem tranquilo, não é verdade? Questão de número 46. Uma região retangular teve suas dimensões descritas em metros, conforme a figura abaixo. O valor de x que faz com que a área dessa figura seja igual a 30 metros quadrados é quanto? Então, a área da figura é 30 metros quadrados e a região é uma região retangular, galera.
E observem que nós temos as dimensões dessa região retangular, x mais 5 e x menos 2. Como nós encontramos a área de uma região retangular? Multiplicando o comprimento pela sua largura, ou base vezes altura, pode ser assim também, ou seja, ao multiplicar x mais 5 por x menos 2, nós temos que obter 30 metros quadrados, beleza? E é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos multiplicar aqui, ó, x mais 5 por x menos 2 e o resultado tem que dar 30. Nós vamos equacionar o nosso problema, beleza? Bom, aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva, ó, esse x vezes esse x vezes menos 2, depois 5 vezes x e 5 vezes menos 2, e vamos chegar a essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 5x menos 10 igual a 30, beleza? Repetindo para você, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2x. 5 vezes x dá 5x e 5 vezes menos 2 dá menos 10. Reduzindo os termos semelhantes, x ao quadrado mais 3x, tá bom? Esse 3x foi obtido daqui, ó, menos 2x mais 5x, e pegando esse 30 que está lá no segundo membro da nossa igualdade, fazendo ele aparecer no primeiro membro, vamos ficar com menos 10 menos 30 igual a zero. E com isso chegamos à seguinte equação do segundo grau, x ao quadrado mais 3x menos 40 igual a zero. Pessoal, bom, essa equação do segundo grau que você está vendo aí, é uma equação que você vai ter que resolver, não tem jeito. Nós temos que encontrar o valor de x, beleza? Você pode resolver essa equação pelo método da soma e produto, por fórmula de Bhaskara, seja lá qual for o método que você vai utilizar, você vai encontrar as seguintes raízes, ó, x1 e x2. Você vai encontrar menos 8 e 5. Repito, você pode fazer pela fórmula de Bhaskara, soma o produto, você que sabe. As raízes dessa equação são menos 8 e 5. Só que vamos prestar bastante atenção. X não pode ser menos 8. Por que x não pode ser menos 8? Se x for menos 8, a base dessa região retangular vai ser uma base negativa, e isso é absurdo. Você não pode ter um comprimento, uma base de uma região negativa. Portanto, essa raiz aqui para a gente, ela não serve, tá bom? Essa raiz aqui, ó, ela não serve para o nosso problema. Logo, pessoal, chegamos à conclusão que a única raiz para esse problema é x igual a 5. Com isso, encontramos a resposta, letra A, x igual a 5. Beleza? A questão de número 47 é uma questão envolvendo transformação de algumas medidas. Vamos lá, vamos ler a questão. Para a comemoração da aprovação de Marcos no concurso de formação dos soldados fuzileiros navais, foi organizado um churrasco vegano. Foi necessário comprar 7 kg de carne de soja e 12 litros de refrigerante. Marque a alternativa abaixo que possui os valores das quantidades de carne de soja e de refrigerante, respectivamente, em toneladas e mililitros, ou seja, ml. A questão consiste, então, em transformar esses 7 kg aqui para toneladas e esses 12 litros de refrigerante para mililitros. É uma questão relativamente assim bem tranquila, né? É só você lembrar que uma tonelada é igual a 1.000 kg. Bom, então os 7 kg que nós temos são iguais a 0,007 toneladas. Concorda comigo? Se uma tonelada são 1.000 kg, 7 kg, que são um número bem inferior a 1.000 kg, 0,07 toneladas. Então, nós temos já aqui um primeiro resultado. E o outro resultado
são os 12 litros de refrigerante que ele falou. 1 litro, pessoal, equivale a 1000 ml, ou seja, 1000 mililitros. Sistema métrico decimal, você tem que saber, né? Escala de transformação de unidade de capacidade. Se 1 litro são 1000 mililitros, 12 litros são 12.000 ml, ou seja, 12.000 mililitros. Pessoal, e com isso nós já temos aí o segundo resultado e já podemos responder a questão dos fuzileiros navais. Tá legal? Então, 0,007 toneladas e 12.000 mililitros. A resposta aí dos fuzileiros é a letra D. Questão de número 48. Dada a dízima periódica x igual a 0,3333, então o valor da expressão, então nós temos essa expressão aqui, ó, para resolver, tá bom? A expressão é uma fração grandona, tá vendo? O numerador da nossa fração é uma expressão que depende de x e o denominador também é uma expressão que depende de x. Bom, para resolver essa questão, eu vou transformar essa dízima periódica aqui para fração irredutível, tá bom? Uma dízima periódica 0,3333, ela é igual a 3 sobre 9. É a regra prática para transformar dízima periódica para fração, tá bom, pessoal? Pegamos o período é o 3. O que é o período? É o número que se repete infinitamente aqui, o que é 3, tá bom? E você coloca um denominador 9, 9. Simplificando essa fração 3 nonos, nós vamos obter 1 terço. Isso quer dizer que x é igual a 1 terço. E agora nós podemos substituir esse x, que é igual a 1 terço, na nossa expressão. Aqui tem x, aqui tem x, aqui tem x e aqui tem x. Então, vamos ficar com a seguinte fração, pessoal. Ó, 1 terço mais 1 dividido por 1 terço menos 1. Isso é o que aparece no numerador dessa fração gigante que você está vendo aí. E no denominador, a mesma coisa aqui, ó, 1 terço mais 1 dividido por 1 terço mais 1. Beleza? Você entendeu o que eu fiz? Eu peguei o valor de x, que é 1 terço, e substituí onde o x aparece. O x aparece aqui, o x aparece aqui, o x aparece aqui e aparece aqui. Beleza? É uma maneira de resolver, não é a única maneira, tá bom, pessoal? Tem outras maneiras de resolver também, mas eu considero essa maneira mais rápida. Bom, então vamos ficar com o seguinte resultado. 1 terço, vou repetir. Isso aqui é divisão de frações, tá vendo? Na divisão de fração você tem que repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, repetindo o número 1 e multiplicando pelo inverso de 1 terço, você vai obter 3. Então, aqui nós vamos ficar com 3, repetindo esse menos 1. Lá embaixo, ó, vou repetir esse 1 terço e aqui eu vou obter o mesmo resultado. Tá vendo que isso aqui é divisão de frações. Ó. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos obter, assim, o resultado 3 mais 1. Beleza? Espero que você esteja acompanhando aí o meu raciocínio. Vamos continuar aqui embaixo agora. Traço de fração. Aqui vamos ficar com 1 terço mais 2. E embaixo nós vamos ficar com 1 terço mais 4. Esse 2 saiu daqui, ó. 3 menos 1 deu esse 2 que você está vendo aqui. E esse 4 saiu daqui, ó. 3 mais 1 resultou nesse 4 que você está vendo aí. Bom, agora nós vamos utilizar a regra prática para somar uma fração com um número inteiro e vamos obter, ó, 1 terço mais 2. A regra prática é o seguinte, aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, em cima nós vamos obter 7 terços. Repetindo para você, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E aqui embaixo, ó, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. De novo, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, ficamos com 13 terços, ok? E o que apareceu novamente?
divisão de duas frações. Na divisão de frações, nós vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Beleza, pessoal? E aí, nós podemos simplificar esse 3 que você está vendo aqui ó, em cima, com esse 3 que você está vendo aqui embaixo. Tá vendo? Nós podemos cancelar e vamos chegar ao nosso resultado, a nossa fração, que é 7/13. Pessoal, então você que fez aí a prova dos fuzileiros navais, você errou essa questão, cara, não desanime. Refaz a mesma questão várias vezes, até você não errar mais, até você estar dominando, que você vai conseguir na próxima prova, se você tiver ainda dentro da idade, né? Vai mandar bem. A resposta, então, letra A. Questão de número 49. De uma formatura de soldados fuzileiros navais, foi solicitado que se retirassem 5/6 para determinada missão. Sabendo-se que a formatura é composta por 3 fileiras com 6 soldados em cada uma delas, quantos soldados devem ser retirados da formatura? Então, nós devemos retirar essa fração que você está vendo aqui, 5/6, do total de soldados. Só que o total de soldados está em 3 fileiras com 6 soldados em cada uma delas. Bom, então, pessoal, o total de soldados pode ser calculado multiplicando 3 por 6, ou seja, nós temos 18 soldados na formatura, é o total. E nós devemos retirar 5/6 dessa quantidade. Então, nós vamos calcular 5/6 de 18. E como é que se calcula 5/6 de 18? Nós devemos multiplicar 5/6 por 18. Beleza? Esse 18 que está aqui em cima multiplicando, ele pode ser dividido por esse 6. Ao dividir 18 por 6, você obtém 3. E agora você multiplica 5 vezes 3, que dá um total de 15 soldados. Devem ser retirados, então, 15 soldados da formatura. Com isso, encontramos a resposta letra A. Questão de número 50, última questão da prova dos fuzileiros navais do ano de 2021. Um ano bissexto possui 366 dias. Quantos minutos possui um ano bissexto? Ou seja, devemos transformar esses 366 dias para minutos. Lembrando que um dia ele tem 24 horas. E uma hora tem 60 minutos. Por que que esses resultados aqui, eles são importantes? Porque nós devemos multiplicar o total de dias, que são 366, por 24 e multiplicar por 60. Tá bom? Entendeu isso? Aqui, um dia tem 24 horas. Nós temos 366 dias, então vamos multiplicar 366 dias por 24 horas. E uma hora tem 60 minutos. Então, isso aqui vai nos dar o total de horas do ano bissexto, e aí nós vamos multiplicar por 60, ou seja, devemos efetuar essa multiplicação aí. Multiplicando 366 vezes 24, nós obtemos o seguinte resultado: 8.784 horas. E agora, nós devemos multiplicar essas 8.784 horas por 60. Esse resultado aqui vai dar 527.040 minutos. Isso aqui é o total de minutos, então, nesses 366 dias. Com isso, nós encontramos a resposta da questão de número 50, que é a letra A, 527.040. E aí, candidato, me diz aí, o que você achou da resolução da prova
dos fuzileiros navais do ano de 2021. Você achou fácil? Você achou difícil? Você fez essa prova? Deixe no comentário aqui, cara, e escreva: eu sou guerreiro, para eu descobrir, para eu saber que você ficou até o final da resolução dessa prova. E se você vai fazer a próxima edição dos Fuzileiros Navais, eu espero ter ajudado na sua preparação. Um grande abraço, bons estudos, tamo junto!